Galera do Galão. Se inscreva no canal pra ficar legal. Coisa linda. Depois do recadinho da Lala, um dos piores jogos do Galão, pior começo de Campeonato Brasileiro do Galão de todos os tempos, de pontos corrido. Vai brigar para não cair. Se continuar sem postura, sem marcação, sem vontade. Primeiro tempo horrível, não tem nada, não tem como falar nada do primeiro tempo. Foi um dos piores primeiros tempos. Muito tempo que eu não vejo o Galo jogar do jeito que jogou. O time não tem marcação, não tem vontade, não tem pegada, marcação frouxa, não tem aquela vontade de vencer. O brasileiro, o Campeonato Brasileiro não perdoa. O time do Galo vai brigar para não cair se continuar nessa situação. Não sei se a SAF do Galo fez o pagamento desses jogadores ou se está pegando alguma coisa nos bastidores. Os bastidores é que faz acontecer esse tipo de atitude desses jogadores. Não tem outra explicação. Vou trazer todas as informações para você. As empresas parceiras vão estar passando embaixo do lado. Nike, Food Fanatic, Fit, Loja Renner, Farmácia Pague Menos e Loja Pets de animais de estimação. Fica aí com o nosso blog, vou trazer um artigo com todos os detalhes para você. Então, galera, escuta aí as informações do Galão. Tem entrevista coletiva do Cuca ao vivo, todos os detalhes para você. Horrível, se não mudar a postura vai cair. Essa é a minha opinião neste momento. O Alan Franco faz falta, faz. Mas com ele ainda tomou um toco do Grêmio lá em Porto Alegre. Porque o Hulk tropeçando o Coelho, acabei de falar do Coelho do Panzi. Ele mudou de lado. Outro que eu vou citar, que até você fez uma defesa dele esses dias no Rádio Esportes, eu concordei, do Gustavo Scarpa. Mas tá sumido. Hoje não jogou nada. Nada, mas não viu a cor da bola, Edu Panzi. O que tá acontecendo com o time do Galo, Edu? São 4 jogos no Campeonato Brasileiro, o Thiago, e cada jogo com sua história, e hoje foi disparado o pior jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Aliás, o primeiro tempo do Atlético foi completamente fora da curva, um time apático, desconcentrado, desorganizado, tomou um gol de bola parada e já vinha sendo incomodado com bola parada, perdendo a maioria pro Santos. Depois do primeiro gol, o time cochilou. Quando é pra você se alertar com o gol que você toma, você dorme, e no primeiro lance em seguida, sobe lateral, sobe ponta, sobe zagueiros, todo mundo lá em cima. O Santos recupera uma bola e todo mundo tem que correr pra trás, e aí é igual castelo de carta, né? Se o lateral ficou, vem um zagueiro pra cobrir o Alonso. Se o Alonso veio cobrir a subida do lateral, o zagueiro da direita, o Lianco, vem cobrir o Alonso. E aí o Saravia chegou atrasado no Barreal para fazer o segundo gol. Então foi um primeiro tempo do Atlético, foi uma tristeza. Se a gente falou em outras oportunidades de um Atlético que empilhava lances e finalizações, contra o Santos o Brasão não fez uma defesa no primeiro tempo. E não foi um Santos avassalador não, cara. O Atlético tomou de 2-0 para um Santos que também não fez lá essas coisas de um grande jogo, não. Neymar arrastando no campo, né? Arrastando, teve a lesão. Isso o Santos finalizou no primeiro tempo 3 ou 4 vezes. Foi muito, a maioria com bola parada. Então, o Atlético perdeu para um time que, sinceramente, não demonstrou essa qualidade toda para fazer um 2-0 e tenha sobrado contra o Atlético. Então, fica ligado o alerta. E voltou para o segundo tempo com mudança de atitude, talvez, mas foi muito pouco, né? Não foi o suficiente. O Santos foi inteligente, acabou, como eu disse, cozinhando o Galo na segunda etapa. O Brasão até começou a trabalhar mais, uma finalização do Rony, depois uma cabeçada do João Marcelo. Pelo menos o Atlético fez o goleiro do Santos trabalhar, né? Em relação às atuações individuais, cara, o Coelho tá mal, o Rony tá mal, o Hulk tá mal, o Scarpa jogou mal, o Alan Franco tá fora, o Gabriel Menino entrou mal, o Igor Gomes entrou bem de novo, o Bernard tentou, mas tá todo mundo farto de apenas o Bernard tentar. O Atlético que foi bem apesar de ter perdido do Grêmio, o Atlético que fez um bom segundo tempo contra o São Paulo, um Atlético que lutou muito contra o Vitória e um Atlético que jogou muito mal contra o Santos. O torcedor que viu o Galo com bom desempenho e não entregando resultado, hoje contra o Santos viu o resultado péssimo e o desempenho ruim. Quando a gente imagina que vai enxergar a evolução, a coisa não aconteceu, pelo contrário. Contra o Santos foi o pior Atlético de todos.
e com um resultado parecido com outros. Por exemplo, o do Grêmio. São 4 jogos sem vencer e chama atenção, Thiago. O Atlético jogou 4 vezes no campeonato. Perdeu o jogo pro hoje, o que hoje é o 17º, o Grêmio. Empatou com o São Paulo, que é o 16º. Perdeu pro Vitória, que é o 14º, e perdeu pro Santos. Aliás, empatou com o Vitória, que é o 14º, e perdeu pro Santos, que é o 12º. O Atlético só pegou time da segunda parte da tabela e não ganhou de ninguém. O Atlético, que hoje é o 19º, é o vice-lanterna. De um ataque do Atlético que não funciona, o Atlético fez um gol com o seu atacante titular, o Rony, contra o Grêmio. Depois fez 2 gols contra o Vitória, do Fausto Vera, o volante, do Igor Gomes, um bate e rebate. Ou seja, não tá funcionando o Coelho, não tá funcionando o Rony, não tá funcionando o Hulk, não tá funcionando o Scarpa. E pra piorar, o Atlético tomou 2 gols do Grêmio, o Atlético tomou 2 gols do Vitória, o Atlético tomou 2 gols do Santos. O Galo só não tomou gol do São Paulo, que jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos. Então, como disse o Caixa agora há pouco, o alerta está ligado. E o problema não é só do meio pra frente de um time que criava, eu falei criava, porque não criou contra o Santos, e perdia gols. É um alerta ligado do time do meio pra trás, que tá tomando quase que uma média de 2 gols por jogo. Então fica ligado esse alerta. E você falou aí que o Henrique tá subindo uma matéria do pior início de campeonato brasileiro do Atlético. Se você somar os últimos 13, 14 jogos do Atlético, eu não fiz essa conta não, mas não deve ter 5 vitórias em campeonato brasileiro desde o ano passado, com esse início ruim. Vai fazer a conta lá, Henrique André. E olha que o ano passado a campanha foi muito ruim, jogando com time misto e reserva. Esse ano é time titular nas 4 rodadas, tá? Time titular nas 4 rodadas e o Atlético não ganhou, eu repito. Tem bom desempenho nisso aí, contra o Grêmio, tem bom desempenho no segundo tempo contra o São Paulo, tem um desempenho razoável no segundo tempo contra o Vitória, mas não tem resultado. E tem um péssimo desempenho contra o Santos. E para piorar, faltou atitude no primeiro tempo. Atitude, concentração, seriedade. O Campeonato Brasileiro não perdoa e não tá perdoando. Hoje o Atlético, com 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, é o vice-lanterninha da competição na 19ª colocação.